Salve, salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast @pod.rirms. Eu sou o Alex Figueiredo MS, trazendo para vocês sempre esses talentos nacionais, regionais, multiplanetários, multiversicos aqui na nossa nave mãe Mídia Max, sempre trazendo para vocês, cara, uma conversa divertida, um conteúdo importante, interessante para você às vezes provocar reflexões no seu dia a dia. E hoje, nada mais, nada menos, eu estou tendo a oportunidade e a alegria de trazer ela, Shirley Venâncio, diretamente de Santa Catarina, para conversar com vocês sobre um assunto de extrema importância e relevância, que é justamente o enfrentamento à ansiedade, tá? O enfrentamento a alguns contextos que existem na nossa vida e principalmente trazer pra gente uma consciência espiritual mais aprofundada e com mais contato com as benesses que a gente merece viver nesse dia a dia, tá? Então, ó, fique esperto, vai curtindo a gente aqui. Se você quiser pegar todo esse conteúdo em tudo quanto é lugar, escutar, tem lá no Spotify, tem no canal 4 da nossa querida TV Comunitária, e para você que também tá aí querendo ver os cortes, no Instagram tá lá também, no @pod.rirms. E eu já começo lendo o prefácio desse livro. Olha só: se eu me curei da ansiedade e hoje vivo com serenidade e paz no meu coração, você também pode. Shirley, tudo bem, minha querida? Cara, como é que é isso? Curar-se da ansiedade. Antes de você ter esse processo de cura, como é que era o seu dia a dia? Você trabalhava com meta, aí tinha que dobrar meta? Como é que é essa estrutura? Oi, Alex, obrigada pela oportunidade. Oi, pessoal, muito feliz de estar aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Bem, antes de me curar da ansiedade, os últimos 8 anos da minha vida, eu fui um ser humano emergencialmente ansioso. Olha aí. Nível hard. Hardcore mesmo, tipo, eu tô ansioso pra ficar combatendo a minha ansiedade. Eu fazia tratamento psiquiátrico. Olha aí. Na verdade, por um bom tempo, isso é importante falar, eu não sabia que o que eu vivia era ansiedade. Eu me sentia muito mal, eu tinha diversos sintomas, mas nunca passou pela minha cabeça que era uma doença o que eu vivia. Olha aí. Tinha o coração muito acelerado, não conseguia dormir direito, tinha problemas com respiração, problemas com coração, mão suando, cabeça sempre muito acelerada, os pensamentos desordenados, uma loucura mesmo, né? Até que um dia eu tive uma crise, que eu não sabia que era de ansiedade, procurei um médico, o médico me encaminhou para uma psiquiatra, e a psiquiatra falou para mim que eu tinha um transtorno de ansiedade muito alto. Olha aí. E me afastou do trabalho. Pensa afastar uma pessoa ansiosa do trabalho. Gera mais gatilho ainda de ansiedade. Isso, que eu era supervisora de rede de lojas, trabalhava com equipes grandes, com metas, e fiquei afastada do meu trabalho e comecei um tratamento psiquiátrico com medicações. Olha aí. Aí foi um longo período de tratamento psiquiátrico, comecei terapia semanal, comecei psicoterapia, de tudo eu tentei. E só ia controlando, amenizando, para eu conseguir viver. Uhum. Como eu falei, como a gente conversou ainda há pouco, as pessoas falam, eu faço tratamento para ansiedade, né? Eu combato, né? Mas ela se apega àquele momento de ansiedade e ela às vezes não procura o passo a mais, que é se ver, se rever, né? Isso. E aí chegou num nível em que eu não tinha mais como conviver com isso. Eu falei, eu vou me curar. Olha aí. Foi uma decisão. Por que eu decidi me curar? Eu pensei assim, um dia eu não era assim. Uhum. Eu lembrei daquela menina de 20 e poucos anos, tranquila, totalmente tranquila para resolver a vida. Eu falei, se eu era assim, eu fiz uma reflexão que eu sempre trago, né? Quando a gente come algo que faz mal, que você sente a dor no estômago, você pensa, o que eu comi que me fez mal? Uhum. E aí eu pensei, o que gerou a ansiedade? Olha aí, que massa. E eu procurei estudo e conhecimento. Comecei psicologia transpessoal, uma pós-graduação, comecei a estudar, ler muito. E aí eu entendi que a ansiedade, ela é de fundo emocional. Olha aí, cara. Quer dizer, então, que esse gatilho emocional que a gente tem, às vezes, é um momento de ansiedade, é normal. Às vezes é normal as pessoas terem, mas quando você vai se alimentando, então ela já tem um fundo emocional. Um fundo emocional que você acaba revisitando toda vez e isso vai te consumindo. Sim, e nem sempre é um fundo emocional da infância, de algum trauma ou do passado. Uhum. Pode ser algo emocional que eu não consigo enfrentar ou lidar.
Por exemplo, eu quero muito trocar de trabalho, não tenho coragem, acho que já estou velha demais para trocar de trabalho, e não consigo, e insisto em continuar naquela carreira. Óbvio, como eu estou lidando com uma emoção que eu não quero mais, aquilo vai me gerar ansiedade também. Então, as emoções em qualquer fase da vida geram ansiedade quando eu não cuido, não trato, não curo. Entendi. Tipo assim, às vezes você que está acompanhando a gente aqui, cara, amanhecer um dia pensando o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei o que está acontecendo comigo, pode ser um processo de ansiedade, mas às vezes pode ser simplesmente um sentimento que ainda você não conseguiu dar nome. E às vezes esse sentimento que a gente não consegue dar nome, a gente pode colocar tudo no mesmo balaio de ansiedade? Não. Sentimentos é natural a gente ter, né? O problema está em a gente não aceitar o sentimento. Olha. Vamos citar um exemplo, tá? O que o menino escuta quando é criança? Homem não pode chorar. É verdade, escutei muito. E por que o homem não pode chorar? Imagina um menino de 6, 7 anos escutando que homem não pode chorar. Ele se machuca, ele tem que engolir o choro. Ele vê a mãe apanhando do pai, ele tem que engolir o choro. Ele briga com alguém e tira nota baixa, ele precisa ser forte e engolir o choro. Ali as emoções dele já não estão sendo libertas. Ele não está vivenciando. Ele não está libertando o que ele está sentindo, ele está engolindo. E o homem cresce muito assim, tendo que ser forte, porque o homem não pode chorar. E aí, naturalmente, a nossa mente cresce condicionada a não cuidar da emoção. Um exemplo, Alex, quando você quebra o pé, você consegue viver sem ir no ortopedista? Nossa, que nada, eu tenho umas crises de gota de vez em quando, que vocês dão uma injeçãozinha, pelo amor de Deus. Mas daí, se você tiver com pensamentos negativos, você não consegue dormir vários dias, você tá com uma crise absurda, que não entende o que é besteira, deixa pra lá. A gente tem essa mania, né? De achar que o que é da mente, o que é da alma, a gente pode postergar. Justamente. É a diferença entre cinema e, por exemplo, teatro, né? O cara no teatro tá vivendo aquele momento ali, e no cinema eu assisto quando eu quiser e tal, justamente. E depois acaba não assistindo nada. Justamente. E é uma cultura nossa aqui no Brasil. Eu falo no Brasil aqui pro Ocidente, porque no Oriente as pessoas meditam, né? Existe outra cultura. A nossa cultura é não aceitar as nossas emoções, não olhar para as emoções, porque isso parece que torna a gente mais vulnerável. Eu achava, tá? Quando eu não assumia para as pessoas, eu não vou falar para ninguém que eu faço tratamento psiquiátrico, porque senão vão achar que eu não sou boa supervisora. Olha aí, cara. Quantas pessoas pensam isso? Eu não vou no psicólogo, senão vão achar que eu sou uma mãe que não é tão boa. Cara, existe ainda esse negócio, é coisa de louco ainda? Existe esse pré-conceito, na verdade? Muito. E olha só, como é muito antigo isso, a gente precisa mudar isso. Por isso que eu tô aqui viajando, né? Olha, vê se você já ouviu essa frase, tá? Ontem na palestra de ontem eu até falei. Antigamente, se alguém dizia assim, fulano tá com depressão, sabia que tá com depressão? Bobagem, dá um tanque cheio de roupa suja pra ver se não passa. Frescura. Então isso é enraizado, que a depressão é drama, de que síndrome do pânico, ansiedade, qualquer questão mental ou emocional não existe. Olha. Por quê? É algo que não aparece no exame, só que a pessoa sente. Né? E o que acontece? Por que eu venho levando esse meu livro para o Brasil inteiro e agora a gente já vai levar para outro país também, graças a Deus? Porque o Brasil, olha a informação, é o número 1 do mundo, segundo a OMS, é o país que mais sofre com ansiedade. Caramba! 30% da população brasileira, 27%, foi diagnosticada com algum sintoma de ansiedade. É 1/3 do país que sofre com uma doença. Cara, isso é uma estatística muito importante. Por exemplo, 1 em cada 4 são 25%. Quer dizer, 1 em cada 3 pessoas que estão nos assistindo, você que está aí, você às vezes pode estar justamente nesse momento de ansiedade sem saber onde procurar, como procurar a cura. Não é só o tratamento, a cura. E uma coisa que eu acho importante trazer aqui para nós hoje, tá? Quando eu não sabia que aquilo tudo que eu vivia era ansiedade, quando eu vivia essas fases, eu achei que nunca na vida eu fosse ter coragem de contar pra ninguém. Olha eu falando aqui, né? Quando eu não sabia que eu tinha ansiedade, eu vivia uma agonia tão ruim, tão forte, quem tem sabe o que é, né? E eu não sabia, não fazia tratamento ainda. Eu tive bulimia, anorexia, síndrome do pânico, e uma das coisas que foi mais difícil pra mim de aceitar, porque enquanto eu vivia eu não aceitava, mas hoje que passou eu vejo que eu tinha uma dependência social alcoólica. Olha! Por quê?
A gente não quer olhar para um problema, às vezes tu quer trocar de trabalho, quer se separar, quer mudar de cidade, ou tem que curar essa agonia dentro de si, e anestesiar é o melhor remédio. Entendi. Sair do trabalho pro happy hour é o melhor remédio. Sair do trabalho tomar uma caipirinha é o melhor remédio. E eu não notei que aquilo virou um hábito diário porque eu sempre precisava anestesiar o que eu não queria olhar. Porque era mais difícil olhar. Sim. Depois de um tempo, quando eu comecei o tratamento psiquiátrico, eu fui compreendendo na terapia, me libertei disso porque entendi que realmente eu comecei a fazer tratamento, eu precisei não beber mais. Então, eu fiquei longos anos sem tomar nada de álcool, até me curar da ansiedade, enfim. E eu olho para trás e vejo assim, meu Deus, eu precisava daquilo para viver. Então, como hoje pessoas precisam de alguma substância química, né, de algumas pessoas que precisam na comida, na dependência, às vezes pela tecnologia. Hoje muita gente ligada em game, ou então vivenciando redes sociais, como a gente já está vendo, por exemplo, no Big Brother já teve casos aí, né, que aconteceram de pessoas que realmente entraram lá, ficaram na abstinência e gerou uma série de gatilhos que teve que sair. Sim. E às vezes, Alex, a gente esquece o básico, né? Somos seres integrais. O que é ser integral? A gente acha nessa loucura da vida moderna que a gente precisa trabalhar, descansar e viver e deu. Esquecemos que nós somos um corpo físico, que a gente precisa da nossa saúde física, alimentação, atividade física, né? Um corpo mental, e o que é a mente? Como é que estão meus pensamentos? Eu deixo eles dominarem a minha vida? Ou eu tenho consciência e observo meus pensamentos para saber o que faz sentido ou não? Que legal. Eu tenho um corpo emocional, o que é? Eu sinto amor, eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu observo isso e respeito. Eu tenho traumas, feridas, elas vão ficar ali dentro ainda enquanto eu não curar, né? E isso é saúde emocional, física e mental, como eu falei. E a gente tem o corpo energético. O que é o corpo energético? Como que eu vou viver bem se eu tenho relações tóxicas? Interessante você falar isso, porque às vezes as relações tóxicas, as pessoas já remetem somente dentro de casa. Mas não é somente dentro de casa, é tudo que a gente atrai pra gente mesmo. Então, às vezes, é o meu companheiro, legal, é uma das possibilidades, mas às vezes é no seu trabalho, então nas suas amizades, no seu convívio local, por exemplo, que você escolhe. O consumo é uma relação. Olha aí, cara. Né? Se eu só assisto desgraça no meu celular, o meu corpo energético ele vai estar abaixado a vibração e eu vou viver naquela energia ali. Né? E uma coisa sobre o corpo energético, né, que é a saúde do corpo energético. Nós somos energia, né? Eu sou professor de física e acredito, tá? Quântica é comigo, cara. Eu acredito que tudo que você pensa e fala vai acontecer. Nós somos energia. Então o poder da palavra é importante, mas principalmente o poder que você não consegue controlar com muita facilidade, que é doutrinar o teu pensamento, né? E se nós somos energia e eu fico com medo, eu fico preocupada, a minha vibração ela baixa e eu vou atrair o quê? Também vibrações semelhantes. Ressonância, isso aí. Muito louco. Espiritualmente também vou trazer colegas semelhantes, irmãos semelhantes. Cara. Então, assim, todo sentimento que eu sinto é o que eu vou vibrar e emanar e vai ficar ao meu redor. Então, por isso que é importante a gente sempre colocar a nossa vibração muito em alta para que a gente possa atrair, não é só sobre lei da atração, mas se eu estou feliz, se eu escuto música, se eu rezo, se eu vou na igreja ou se eu vou na natureza, eu estou elevando a minha vibração para que eu possa ficar com uma saúde espiritual e energética melhor. E a última saúde que eu falo dos 5 corpos é a saúde espiritual, que eu nem sonhava que era, nem dava bola para isso e não sabia que é a base de tudo, né? E como que foi para você, por exemplo, você trabalhando numa grande empresa, numa multinacional, sendo forçada a fazer essa provocação desse encontro? Como é que foi para você chegar nessa visão espiritual? Como é que foi essa construção? Foi natural, porque nessa última empresa, eu trabalhei no varejo, né, por mais de 22 anos e encerrei minha carreira como supervisora de rede de lojas. Olha aí. E encerrei porque eu recebi um grande presente de Deus, que foi a síndrome de burnout. Muita gente recebe as contas por causa da síndrome de burnout. Eu recebi. Eu já não queria mais trabalhar com metas, com comissões, eu não queria mais esse universo, né?
Mas eu fui empurrando por diversos motivos. Já tô velha demais pra mudar de carreira, olha o que eu pensava. Caramba, tudo aquelas crenças limitantes, tudo batendo na cabeça. Se eu começar do zero, meu salário vai ser baixo. E eu vivia num momento muito bom da minha vida profissional. Era onde eu sonhava estar, eu estava. Você já tava num hype do que você tava Já acreditando. tava. Tipo, era o lugar que eu queria, maravilhoso. Um salário muito bom, que eu conseguia fazer minhas viagens pro mundo todo. Conseguia ter tudo que eu queria. E eu falei, como é que eu vou sair daqui pra começar do zero? E primeiro, né? Sempre fui vendedora e gerente, supervisora a vida inteira. O que eu vou fazer? Eu não sei fazer mais nada. Daí tu tem que se reinventar. E aí exige o quê? Dedicação e coragem. E eu falei, não, eu vou ficar aqui mais um tempo e aí eu vou fazer uma migração. Comecei a estudar. Só que eu fui num ritmo devagar. E aí eu tive a síndrome de burnout em que eu perdi a memória. Nossa. Pensa a pessoa que treinava um monte de equipes, sempre muito comunicativa, cheia de ideias, soluções, não conseguia dizer caneta, copo. Nossa. Por que tudo isso? Rompeu mesmo. Por que tudo isso? Por que eu vivi essa síndrome? Porque a gente desacredita da nossa capacidade. Não é? E foi um presente essa síndrome porque eu entendi que a gente tem que ter coragem quando algo nos incomoda. Eu acho importante você falar isso e me emociona porque um dos últimos anos que eu tive com a educação, eu trabalhei na educação 28 anos e agora eu estou na comunicação. Mas a conta não bate 28 anos. Mas é o penteado, menina. Já sei, o penteado definitivo já foi pra gente. E eu trabalhei muito tempo na educação e justamente, às vezes, com essa questão da síndrome de burnout, eu também tive. Olha que louco, olha a ressonância do processo. E não foi combinado, tá, gente? Me migrou para esse mundo delicioso que é a comunicação. E às vezes a gente não consegue, e aí vem o etarismo, né? Que é justamente as pessoas falam, pô, você tá aqui nesse ritmo aqui, filhote, então por que você quer começar a vida nova? Porque às vezes a missão acontece, né? Justamente. E esses dias, uma grande amiga minha, que na verdade ela é a proprietária da livraria que é o meu apoiador cultural, né? Que eu tenho um apoiador cultural. Ela falou assim pra mim, Shirley, você já pensou que se não fosse a ansiedade, você hoje não seria escritora? Olha aí, Shirley. E eu falei, verdade. Ela, se não fosse ansiedade, você não estaria levando isso para várias pessoas? E aí, como eu já falei que sou espírita, né? Há 3 anos eu me tornei espírita e por providências divinas. Por atingimento, vai. Por atingimento, eu fui escolhida aí. E aí eu entendi, né? Meu mentor espiritual falou que eu escolhi, antes de reencarnar nessa vida, ter ansiedade, porque a ansiedade seria um instrumento para que eu pudesse falar sobre a cura da ansiedade. Olha aí. E como que foi para você construir esse livro? Você já colocou pra gente que você é espírita, então você não trabalhou sozinha nesse processo. Você se permitiu acessar o seu conhecimento ancestral nesse princípio? Não, Alex, é uma autobiografia espiritual. Olha que louco. Então, eu conto, são 23 mini histórias que eu conto. Olha que massa. Eu conto o meu caminho de cura da ansiedade, histórias que eu vivia enquanto tinha doença e como eu fiz pra me curar. Não tem como ser uma receita de cura, porque cada um tem a sua história, o seu processo, né? É um processo inspiracional, na verdade, né? As pessoas, às vezes, elas se condensam e falam assim, não, olha, essa receita para você emagrecer é botar uma caneta e dar aqui. Não é por aí. Não. A ansiedade também é a mesma coisa. Eu conto que foi relevante para minha cura e que a pessoa pode se inspirar e trazer para a vida dela na prática. Que massa. Como meditação, se serviu para mim, vai servir para outra pessoa. O autoconhecimento através da terapia com psicóloga foi excepcional. Mudança de hábitos alimentares, mudança de rotina. Principalmente o recondicionamento mental. Porque a gente cresce ouvindo histórias da mãe, do pai, da avó, do que eles acreditam da vida. De filmes que a gente assistiu, na escola que a gente aprendeu. E a gente acaba sendo, muitas vezes, a opinião dos outros. E não a nossa própria essência. E não a nossa própria. E isso é o quê? São crenças limitantes de todos que constroem um ser humano que não é você. Olha aí, é a persona que você acaba absorvendo e não consegue se rever. E a maioria de nós vive isso. Maioria de nós. Exemplo, tá? Um exemplo natural. Se eu quero pegar uma mochila e viajar para a Europa 30 dias e vou perguntar para uma tia minha, ela vai dizer, não vai! Tu é louca, é um perigo, tu nem fala inglês, como é que tu vai viajar? Deus me livre, minha filha, não vai, tira isso da tua cabeça.
né? Eu posso acreditar naquilo ali e levar pra mim. Entendi. Mas se eu vou perguntar pra alguém que já viajou, e aí, me conta, eu tô pensando em fazer uma viagem. Vai. Viagem é o melhor investimento do mundo, expande a mente da gente, tem que ir mesmo. Vou te dar um roteiro, eu fui por aqui, se você quiser. E normalmente o que a gente faz? A gente pega a opinião de um ou do outro. Mas o que eu quero pra minha vida? Eu preciso da opinião do outro se eu seguir meu coração? É a minha vida. E normalmente a gente precisa que o outro opine sobre uma decisão que vem da nossa alma. Que legal. E assim, é uma prática, né? Você se permitir se ouvir, mas não ouvir só cognitivamente, o se ouvir o seu desejo real, a sua essência real. E às vezes as pessoas elas não conseguem entender o que é essa essência real. Cara, é você se permitir ouvir, olha, eu vou fazer tal viagem, eu vou fazer tal ação e não tem dor nesse processo. Sim. E aí é o desafio, né, Alex? Porque hoje em dia, raramente alguém fica sem fazer nada e sem nada na mão. Olha aí. Me diz. Verdade. Me diz das 24 horas do dia qual é o momento que eu tô sem o celular, sem a TV, sem o rádio do carro, sem conversar com alguém, sem a família, sem, né? Sem tempo, você tá dormindo. Não, sem dormir, eu tô falando acordado. Acordado, muito difícil, muito difícil. Então, muito difícil. Não existe autoconhecimento. O autoconhecimento, ele vem quando você silencia. Olha aí. Óbvio que ele vem através de um livro, ele vem através de terapia, mas quando você fica em silêncio, as respostas para tudo que a gente busca fora tá aqui dentro. Vou dar um exemplo, tá? Hoje, com essa questão de eu viajar bastante, eu tenho que incluir na minha rotina minhas práticas, né? Sim. Eu falei, vou meditar hoje de manhã. Eu sei que eu tenho que fazer um monte de coisa, mas vou meditar. Sentei lá, fiquei quietinha, em silêncio e tal, rezei, me conectei, fiz minhas orações e fiquei em silêncio. Eu falei, tô com tanta coisa pra fazer, será que eu vou conseguir ficar aqui em silêncio, né? Tem que sair daqui a pouco, enfim. E fiquei. E daí vem um pensamento, tu analisa o pensamento, daí vem outro, não faz sentido, daí tu lembra de alguma coisa que tu tem que resolver. Ok, meditar não é ficar sem pensar em nada. Uhum. E aí, de repente, me veio uma resposta de algo que eu tava querendo saber o que fazer. Só que ela não estava vindo, eu já queria um mês saber o que fazer sobre isso, mas não vinha porque eu não estava suficientemente ali, né? Me permitindo silenciar. E no silêncio, a gente escuta a voz da espiritualidade, a gente escuta a voz dos ancestrais. Sabe essa intuição que a gente diz? Intuição, eu tenho intuição. Eu, até 3 anos atrás, não me vergonho de dizer que eu achava que intuição era uma coisa mística. Olha aí. Sendo espírita, estudando espiritualidade, também sem vínculo religioso, mestres espirituais, eu entendi que a intuição é a voz dos nossos ancestrais sussurrando no nosso ouvido o caminho que a gente deve seguir. Nossa, quer dizer, eles têm uma visão ampliada do que a gente está vivenciando. Então, como essa visão ampliada permite um direcionamento de prosperidade, compete a gente no nosso livre-arbítrio nos permitir isso, certo? Às vezes, qual que é o desafio? Qual que é essa chave que às vezes acaba girando? É o silêncio e ouvir mais a voz interior? Todos nós temos a intuição. A gente não diz assim, meu sexto sentido. Tem. E agora vamos parar para falar o que é o sexto sentido. Quais são os 5? Tato, olfato, audição, paladar, não lembro agora. Uhum. Temos os 5 sentidos naturais do ser humano. A intuição é o sexto, então quer dizer que ele está incluído ali como uma natureza. Olha aí. Na época de Cristo, o Evangelho, a gente tem muita coisa em que eles relatam diversos momentos em que decisões históricas foram tomadas a partir de uma intuição. Só que com o decorrer da modernidade, isso foi se perdendo. Uhum. Né? Então, sabe quando você está assim, eu acho que eu não devo ir nessa viagem. O que é isso? Bobagem? É intuição, gente. Eu sei que eu vou viajar, mas aqui me diz que eu não devo ir. Mas nada a ver, eu já comprei a passagem. Mas é uma coisa muito forte te dizendo. Daí você vai e o carro quebra. Nossa, bem que eu pensei. Não, e sempre tem uma pessoa que vai falar assim, eu te avisei. Não sempre tem aquela pessoa que fala assim, às vezes é o seu amigo ou sua amiga, e às vezes ele não está te ajudando ali, está só simplesmente acabando de te prejudicar, mas você deixou se levar, e aí através desse conflito você fala, não, ele tem razão. E não é ele que tem razão, é você que permitiu que ele falasse que você tem razão, que ele tinha razão. Isso que eu estou falando sobre a intuição é muito sério, porque a gente fala o tempo todo, queria saber qual é a minha missão, você não escuta isso? Total. Nossa, queria tanto encontrar a minha missão.
A sua missão é aquilo que você sente aqui dentro do seu coração que você quer fazer. Mas normalmente a gente não faz porque racionalmente não vale a pena, mentalmente não faz sentido. Um exemplo. A minha missão é ser escritora. Se eu fosse pensar racionalmente, financeiramente, matematicamente, logicamente, não vale a pena. Digamos. O retorno demora muito. Como né? assim que eu vou sair de um salário fixo altíssimo para me tornar escritora e autora independente, ser empresária da minha vida? Não faz sentido, não vou fazer isso. Mas eu não segui nada do que os outros me disseram que eu não deveria fazer, porque a minha alma dizia que eu vim aqui para fazer isso. Olha que legal. E o que acontece? Uma frase que eu estou usando muito, porque é a realidade que eu vivo. Dá o passo que Deus coloca o chão embaixo. Sim, e eu acho importante você colocar isso, e eu peço desculpa aqui que deu uma travada aqui, nessa profundidade que você está se revisitando. Qual que foi a primeira experiência que você teve? Esse insight, né? De você, puxa vida, olha, eu estou começando a perceber que não vou poder mais continuar nessa vida que eu estava antes e agora vou migrar para a nova vida. Quando que você teve essa bateu a cabeça, mergulhou na água do mar, lá em Tubarão, e aí depois saiu, opa, já sou uma nova pessoa? Ou você foi construindo essa transição através dessas intuições? Foi a decisão em pedir demissão da empresa através do burnout. Olha aí. Né? Eu pedi demissão e decidi cuidar da minha saúde mental, emocional, que estava realmente muito ruim, né? E aí eu falo que eu estava no fundo do poço, com ansiedade no grau altíssimo, nenhum remédio acertava, com a síndrome de burnout, eu não tinha condição de trabalhar. E aí eu me desliguei da empresa e falei, eu vou cuidar da minha saúde, eu tinha uma boa reserva financeira, eu falei, eu vou cuidar da minha saúde o tempo que for, para que eu possa recomeçar a minha vida, e agora eu não vou fazer nada que não seja, que meu coração pede, não vou fazer nada que seja mental, né? Porque vou ganhar dinheiro, eu sei que a gente quer ganhar dinheiro, que a gente precisa de dinheiro para viver e realizar nossos sonhos. Mas eu decidi que a partir daquele momento eu ia fazer algo que unisse o meu talento, minha habilidade e que eu pudesse contribuir com a humanidade. Cara, e aí veio o livro. Quanto tempo você demorou? Quanto tempo demorou para fazer esse livro? A vida inteira e mais quanto tempo? Porque a vida inteira é justamente... Tem gente que fala, não, eu demorei 3 meses para fazer esse livro. Não, você viveu primeiro, aí você colocou esse conhecimento. Como a gente falou, eu não tive a ideia de escrever um livro, né? Eu recebi a mensagem de um espírito me dizendo que eu ia me curar e escrever um livro. Você tá brincando? E eu era católica, totalmente sem viver esse mundo espiritual. E aí o espírito veio me dizer que eu ia me curar e escrever um livro. Eu falei que era impossível. Ele veio através de uma experiência mediúnica, né? Uhum. Que eu iria escrever esse livro. Eu falei que era impossível, porque eu não era boa de português, eu não sou boa de gramática, eu nunca fui uma pessoa que leu muito, então eu não vou escrever esse livro. Eu teimando com o espírito, né? Que eu nem sabia que era meu mentor. Olha que louco. E eu falei assim, não vou escrever esse livro. Ele bem tranquilamente, vai. Você não lembra, mas você já escolheu isso tudo antes de vir pra cá. Olha aí. Você vai se curar dessa doença, vai escrever esse livro, e esse livro vai ajudar as pessoas do mundo todo. Daí eu falei, pior ainda, isso é impossível. Quem sou eu para levar livro para o mundo todo? Sou de família humilde, né? Não tenho ninguém do mundo literário, não vou. Como é que eu vou para o mundo todo? Ele, já tá tudo certo, tu só precisa escrever que a espiritualidade já tá preparando o restante. Cara, que louco. Tipo assim, você foi colocando um montão de crença ainda. Mas eu não posso, mas eu não posso. No começo não eu quero, era essa não vou. pessoa. Olha. Hoje eu confio cegamente nos meus mentores espirituais. Falo nos meus mentores porque a gente tem que sempre ter o filtro para ver se as mensagens que a gente recebe realmente são para o nosso bem, para o bem da humanidade, né? Mas hoje eu tenho os meus mentores que eu já sei quais são, então eu entendi que eu tenho minha missão aqui e eles têm a missão deles de me ajudar. Então a gente tem uma parceria de trabalho, né? Uhum. E respondendo a sua pergunta, desculpa, eu levei 60 dias para escrever o livro. Ô, louco. Só isso? Só isso. Assim, eu sei que o tempo é relativo, tá, gente? A galerinha, o tempo é relativo. Totalmente dedicado a isso, né? Sim. Então você mergulhou realmente,
fez essa ruptura, porque às vezes as pessoas elas não estão preparadas para fazer essa ruptura, e aí nesse negócio você vai procrastinando, e aí você acaba não fazendo. Foi assim, Alex, quando eu soube que eu escrevi, eu comecei, semanas depois, eu peguei meu computador, né, e falei, tá, então se eu me comprometi antes de vir pra cá, vou fazer, né. Fiz rascunhos, tentei, não fluía. Eu falei, me disseram que escrever o livro, eu não consigo, tá. Fui morar em Portugal para fazer um mestrado em 2021, tudo no mesmo ano, né? No período pandêmico. No mesmo ano que eu me curei da ansiedade, que eu pedi demissão do trabalho, tudo no mesmo ano. Em 2021 eu fui morar em Portugal fazer um mestrado em Ciência das Religiões. Quando eu cheguei lá, meu mentor falou assim, agora você já viveu tudo que você tinha para viver para contar nesse livro. Olha. Você pode começar a escrever amanhã. E eu comecei e foram 60 dias para escrever. E pensa para uma pessoa escrever o livro em 60 dias, que não era boa de português, de gramática, né? Um desafio. Gigante. Mas tá aí. O livro tá aqui pronto. E aí, por exemplo, você terminou a sua experiência em Portugal, escreveu o livro. Você também é a própria editora. E aí, de repente, você, não, agora eu estou pronta para voltar para o Brasil. Ou teve uma outra experiência que você teve que vivenciar lá na Europa antes de vir para cá? Várias eu vivi antes de vir para cá. Vai ter livro pro resto da vida, tá? É sério. Quando eu começo a conversar, você já viu, né? Tem livro pro resto da vida. Mas, um pouco antes de eu terminar o livro, faltava 50% do livro, mais ou menos. E eu estava começando meu mestrado, eram 7 disciplinas, muita leitura, era Ciência das Religiões, né? Sim. E aí, meu mentor me disse que eu precisava terminar o livro naquele mês de abril, faltava 28 dias para acabar o mês, né? Ô, louco. E eu falei, mas não vai dar tempo. A gente precisa que você termine. Eu falei, mas não tem como, meu mestrado é muita disciplina. Mestrado não é importante. Eu fui para Portugal fazer mestrado. O teu objetivo era fazer mestrado lá. E meu mentor espiritual me disse que não é importante. Daí eu falei, tá. Eu falei, mas é que o mestrado foi super caro e eu paguei em euro, né? Eu lembro que eu ainda brincava assim, né? E ele, mas o mestrado não é a tua missão. O mestrado você pode fazer depois. Mas não dá para dar mais tempo, uns 60 dias, 3 meses, porque daí eu consigo conciliar. Precisamos do livro pronto até 30 de abril. Nossa! Nem pensa eu ouvir um espírito dizendo isso pra você. É um chefe editor mesmo. Supervisor celestial. Supervisor celestial. Olha, tem meta aqui também, tem prazo. Tem meta. Quem que disse que eu tinha me livrado das metas? Mas hoje é uma meta com Deus, graças a Deus, né? E eu aceitei. E aí eu falei assim, por quê? Dá pra dizer o porquê? Porque a gente quer ter uma justificativa, né? Nós seres humanos, né? Confia. Nossa. Essa resposta confia, eu acho muito doido. Confia. Eu falei, ok, vou confiar. Daí saí ali da oração que eu tava, fui dar uma caminhada e pensei, é isso mesmo, vou cancelar o mestrado, perder todo o dinheiro. O que minha família vai achar? O que? Daí aquela voz dizia, sua missão é essa, você escolheu isso. Fui lá na universidade, cancelei o mestrado, perdi todo o euro. Olha... Nem olhei pra trás pra não pensar, né? Sim. Saiu as lágrimas. Eu fui lá escrever o livro. Comecei a escrever, e ele me supervisionando. É esse mês. Daí passava 5 dias, é abril. Passava 10 dias, esse mês. Eu falei, eu já entendi, eu já cancelei o mestrado. Mas é que tinha tempo, né? Sim. E aí, quando faltava pouquinhos dias pra acabar o mês de abril, eu tava quase acabando o livro, assim, quase acabando. Já tava, graças a Deus, né? Tem uma meta, já tô acabando. Eu recebo uma oportunidade... Eu lá em Lisboa, numa vila que eu morava, no fim do mundo de Lisboa, uma oportunidade para eu lançar o meu livro na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Olha, então esse era... Sem conhecer ninguém do mundo literário, sem nada, né? E eu falei, será que é verdade? Será que não é golpe? E aí me certifiquei das informações e fiz uma reunião online com a pessoa responsável. Ela me falou, seu dia para lançar seu livro na Bienal Internacional do Livro de São Paulo é dia 2 de julho, 20 horas. Só tem um detalhe. Qual o detalhe? Suspense. Eu lembro do tempo limite que era 30 de abril. Precisamos do arquivo pronto até 30 de abril. Quer dizer que então o planejamento já estava tudo certo. E aí, Alex, esse dia foi o dia que mudou toda a minha relação com o plano espiritual. Eu falei assim, nunca mais, ali sentada naquela ligação de vídeo, né?
Eu me emocionei muito, assim, na hora veio a lágrima e tal. Ela não entendeu nada do porquê, né? Eu falei em voz, né? Eu nunca mais duvido de vocês. Por quê? Pra mim, ser humano, de verdade, se eu lançasse numa livraria da minha cidade que eu nasci, se eu lançasse em Florianópolis, onde eu moro, eu já ficaria feliz. Fato. Mas para uma escritora, autora independente, com uma missão espiritual, que quer falar sobre a cura da ansiedade para o Brasil, que é o número 1 do mundo, que assumiu uma missão com Deus, com a espiritualidade, que quer falar do espiritismo para o Brasil e para o mundo, lançar na Bienal, muda toda a trajetória, porque as pessoas acreditam mais no seu trabalho. Né? E dessa forma, a partir desse dia, só milagres acontecem na minha caminhada. Olha que doido. Cara. Olha, doido. Eu falo doido, mas assim, de um bom sentido, porque é o doido da transformação, de você ressignificar tudo que você está vivendo a partir de agora. Né? E aí eu pergunto para você, a partir do momento que você se permitiu, né? Porque às vezes a gente não está preparado para receber, principalmente as coisas boas. A gente hoje tem muitas limitações que a gente bloqueia isso. Você ganhou na sua loteria espiritual. E como que é para você hoje produzir essa reflexão nas pessoas? Como é que as pessoas reagem a isso? Que interessante você trazer esse questionamento, porque eu ainda estou inundada de amor da palestra de ontem, sabe? Que legal. É muito bacana. As pessoas me perguntam qual que é a minha profissão. E a minha profissão é escritora e palestrante. Olha aí. Né? Isso é um grande ato de coragem, porque ser escritora no Brasil, sem editora, e ter como profissão ser palestrante espírita, é desafiador, mas eu falo que Deus, ele realiza verdadeiros milagres em corações dispostos. Olha. Essa frase é muito válida para mim, né? Uhum. Mas respondendo a sua pergunta, eu sabia, assim, antes quando eu ainda estava no varejo, né? Sempre quando eu trabalhava lá com as equipes, tal, o que mais me satisfazia era quando eu conversava com uma vendedora, com uma caixa, com alguém, com uma gerente, né? Em conversas individuais, eu percebia que eu conseguia despertar o melhor delas, né? Que eu era instrumento para despertar o melhor delas, porque tá tudo dentro da gente, sim, né? Uma reflexão e para elas se perceberem quanto que elas são capazes, quanto que elas podem conquistar os sonhos delas, quanto que elas podem realizar todo o sonho profissional, material, enfim. E elas vinham me dizer, nossa, te lembra no passado que tu falou isso pra mim, eu comprei minha casa, lembra que tu disse que eu podia realizar esse sonho e hoje eu vou viajar para Paris, né? Então eu lembro que aquilo me realizava. Por quê? Porque o ser humano, ele veio pra cá pra ser feliz. Né? E todos quer dizer, então, que a felicidade, ela pode ser desse mundo? Ela é desse mundo, meu amigo, ela é. Porque tem pessoas que falam assim, não, a felicidade não é desse mundo, e o dinheiro compra da felicidade, não é esse o processo. Ela é. Já vou chegar nessa parte, só quero responder a tua pergunta. Então, eu me sinto muito realizada, palavra realização, em terminar uma palestra e a pessoa vir me agradecer por eu ter falado algo que tocou o coração dela, que foi difícil de ouvir, mas que a partir desse momento ela vai procurar ajuda. Olha que legal. Né? Hoje eu recebi tanta mensagem no direct do meu Instagram das pessoas de ontem falando assim, ó, nossa, como foi difícil te ouvir porque eu me vi e doeu saber que eu preciso procurar ajuda. Olha aí. Mas eu vou. Nossa, daí eu penso assim, obrigada a Deus, né, por me permitir. Porque não é por mim. Uhum. Eu não trabalho por mim. Eu trabalho pelo outro, de verdade. Olha aí. E para você, é bonito isso, você falar, porque às vezes as pessoas, elas não se permitem isso. Elas fazem do outro um instrumento para ela crescer, e não o contrário. Eu me doar plenamente e servir, né? E como que para você, por exemplo, nesse contexto agora da gente fechar essa parte de felicidade, eu provoquei você e falou assim, cara, a felicidade é desse mundo. Por que você acredita que a felicidade é desse mundo? Porque nós viemos para cá e a gente encontrou aqui diversos desafios, né? A gente encontra diversas situações em família, trabalho, saúde, problemas com relacionamentos, que fazem a gente achar que não somos felizes. Olha aí. Ah, mas é impossível ser feliz onde eu vivo com a minha família, com isso, com isso, com isso, com aquilo. Quando a gente entende que tudo isso veio como instrumento para que eu possa evoluir moralmente, intelectualmente, espiritualmente, eu vou olhar para tudo isso como uma ferramenta para minha melhoria.
Uhum. E uma coisa muito importante, hoje eu sou feliz, independente do que acontece externamente. Olha aí. Por quê? Pode estar caindo o mundo, eu posso ter me machucado, alguém ficou... Porque a felicidade, Alex, ela é um sentimento inerente. Ele vive no ser humano. Só que o que cobre a felicidade é o restante. Olha. Daí quando você tira a dor, quando você tira a raiva, quando você perdoa, quando você se liberta, quando você se conhece, quando você se transforma, quando você entende que a luz não está no outro que vai te ajudar, a luz não está em Deus lá em cima, porque Deus vive dentro de ti. Olha que doido, velho. Como é que tu vai procurar felicidade se o Criador, ele vive dentro do teu coração? Então, esse é um convite que a gente faz, então, por exemplo, a felicidade, ela está dentro de mim. E por esse motivo, é a garantia que você pode rir aqui. Maravilhoso! Né? Maravilhoso. E a partir de mim, então. Sim. Então, por exemplo, se às vezes a pessoa ela chega e fala assim, não, esse conteúdo aí é balela. Cara, é a tua visão, é o teu momento, é o teu prisma. Sim. E aí, na minha vida, por exemplo, de que forma que às vezes a tua obra, ela vai me inspirar a eu praticar. Eu vi que, pelo jeito, a leitura, elas são 23 partes, então dá para ler uma parte, treinar, absorver, entender, praticar, e aí depois vai para outra. O relato dos leitores é que é uma leitura leve e tão fácil que até quem não gosta de ler, lê. Olha que massa! Por quê? E olha que interessante, né? As pessoas falam assim, depois que a gente te conhece pessoalmente, a gente vai ler, a gente escuta a tua voz falando no livro. Porque tu conhece a pessoa que escreveu o livro. Sim. E eu conto, eu fui, eu vi, eu passei, eu vivi, então é uma história, né? E como que a pessoa pode se inspirar? Não precisa ter isso, ler um capítulo e se inspirar, refletir, assimilar. Cada um tem o seu jeito de leitura, né? Seu modo de ler. Mas é que através da minha história, a pessoa faz uma reflexão que sempre tem algo similar na sua vida. E ali é uma inspiração. Esse livro são 23 mini capítulos em que a pessoa vai encontrar inspiração para todas as suas curas, não é só da ansiedade. Coragem para aceitar ser vulnerável, porque quando a gente aceita que somos vulneráveis, que a gente tem fraqueza, que a gente chora, que a gente tem uma doença, a gente se torna uma pessoa muito mais corajosa, porque tu acabas inspirando outras pessoas. Olha que legal. Né? Você vai encontrar nesse livro uma expansão do seu olhar sobre a espiritualidade sem vínculo religioso. Olha aí. Né? Porque aqui eu falo do que eu vivi, não foi com vínculo de religião alguma. É o amor e a luz de Deus e a espiritualidade que está em todo lugar. E uma coragem na verdade, eu inspiro muitas pessoas a tirarem as capas e as máscaras que a gente cria de quem a gente é e encontrar o seu verdadeiro Alex e a sua verdadeira Shirley. Por exemplo, até quando eu estava lá no varejo, que eu tive síndrome de burnout, eu usava uma capa de Mulher Maravilha. Olha. Em que eu nunca me permitia chorar, nunca me permitia dizer que não consigo, nunca permitia pedir ajuda, porque eu aprendi desde criança que eu tinha que ser uma mulher, uma menina muito forte para cuidar da minha mãe, que tinha esquizofrenia, e eu ouvi aos meus 6 anos de idade que eu não podia chorar. Nossa. Você não pode chorar, porque senão a sua mãe ela vai ficar doente e vai amarrada numa camisa de força. Nossa, olha aí. Mas não foi por mal que essa pessoa falou, mas aquela criança absorveu e se tornou um adulto que entendeu que ela não podia, que ela tinha que ser forte. Então você imagina, você não pode chorar na frente da sua mãe, porque senão ela vai ter doença, vai ter uma crise e vai amarrada. Minha mãe estava no caixão, morta, eu velando ela e engolindo o choro. Nossa. Por quê? Nem no luto eu me permiti chorar, porque não, minha mãe não vai me ver sofrer. Isso é humano? Isso é desumano. Eu só fui sofrer o meu luto 2 anos depois que eu chorei. Falei, nossa, minha mãe. Por quê? Porque a gente acaba sendo tudo que a vida nos pede. Mas dá tempo de mudar. E o tempo é agora, né? Agora. O tempo é já. Não é quando você tiver mais cabelo, no meu caso, por exemplo, não vou ter mais mesmo, né? Mas não é quando você tiver um emprego novo, não é quando você tiver uma casa nova, é o agora. E eu entendi que você fala com muita propriedade, Shirley, que a felicidade, ela está em justamente você se desnudar, cair essa máscara e determinar para você esse momento novo. Sim. E como que para você, por exemplo, um recado que você possa dar para quem está vendo a gente assim, como que eu vou... O primeiro exercício para a gente me buscar de volta.
Eu acredito que o primeiro exercício seja você perceber o que mais te incomoda, né? A gente pode fazer um exercício com papel. Pega um papel ali e faz duas listas. O que hoje me faz feliz e o que me faria feliz, né? Ou então faz mais uma lista e coloca o que hoje me faz muito mal. Olha aí. Pega aquela lista do que faz muito mal e o que eu posso fazer para mudar. Temos tempo, 2 minutos. Sim. Uma reflexão que me veio, que minha intuição está dizendo, eu preciso falar sobre isso. Eu ouvi esses dias de uma pessoa assim: Shirley, eu não consigo perdoar o meu pai. Olha. Eu sei que eu preciso ajudar ele, eu sei que ele já está idoso, mas eu não consigo perdoar. Eu não consigo ir lá cuidar dele, dar uma comida, que ele precisa de ajuda, que ele já está mais debilitado, né? Porque eu sinto um negócio aqui e aqui não consigo. É por isso que eu não vou. Olha. Ok, esta é uma realidade. Eu posso aceitar essa realidade, seguir minha vida assim, o pai parte para o plano espiritual, eu fico aqui sofrendo de remorso, né? Ou eu posso olhar para essa situação e fazer uma reflexão. O que eu posso fazer para mudar isso? Eu quero perdoar. Por que será que ele me tratou mal quando eu era adolescente? Como será que ele foi criado? Qual foi a cultura dele? Será que a igreja que ele participava não fazia uma lavagem cerebral nele para ele me tratar daquela forma? Né? Será que a cultura ou a crença dele, será que ele fez por mal? Porque um pai, a gente não sabe o que ele viveu, né? Enfim, e por isso eu tô falando aqui, essa pessoa hoje ela é infeliz por isso. Olha aí. Só que está na mão dela a realidade de mudança, né? Então, qual é o primeiro passo? É ver tudo que me faz mal hoje e o que eu posso fazer para mudar. Porque nós, seres humanos, Alex, a gente tem o hábito de reclamar. Que é clamar um problema. Enquanto eu reclamar, eu vou continuar com o problema. Eu tenho um problema, qual é a solução? Eu tenho a solução, preciso agir. Sim. Eu tenho ansiedade, quero me curar. Se eu ficasse, Deus me cura, ok, eu ia ter fé. Mas eu precisei agir, eu preciso fazer mudanças. Eu quero ter ansiedade? Não quero. Então, para isso, eu não vou mais tomar café. Exatamente. Eu não tomo café, porque o café me gera ansiedade. Se ele te gera, por que você né? insiste, né? Então, a gente precisa... minha dica para que as pessoas possam ter clareza daquilo que nos fazem mal e atitude, né? A gente precisa agir. Que lindo. Cara, olha, gente, e é o seguinte, onde que eu acho, Shirley, esse passaporte para iluminação? Porque é justamente isso. Por exemplo, você fazer essa disruptiva, fazer essa crença que você tem aí limitante, se reconstruir e sim, você ser convidado para uma grande viagem para você buscar e encontrar lá no final do arco-íris a sua felicidade. E eu falo que é o arco-íris do seu reencontro com o teu melhor, com o teu maior, que é você ser feliz. Olhar para o espelho e ver que não tem nada faltando, que você já é pleno, que você já está conectado com o seu melhor a partir de agora. Como que você vai fazer isso? Como é que é esse livro, então? Onde que eu acho aqui? Bem, como autora independente, eu vou ganhando o meu espaço a partir da minha caminhada, né? Então, aqui em Campo Grande, a gente ainda não tem ponto fixo. Olha aí. Ontem eu fui em algumas livrarias e eu recebi a seguinte resposta: a gente só aceita livro de editora. Eu falei, ok, obrigada. E quando eu saí, eu falei, sempre que uma porta se fecha para mim, é porque Deus não quer que eu esteja lá dentro ainda. Exato. Né? Então, os livros podem ser adquiridos diretamente comigo, pelo meu Instagram, que é @ShirleyVenancio-escritora. Eu envio pelos correios para o Brasil todo. Olha que legal. Super simples, prático, tem um modo bem em conta, né? E o meu WhatsApp, ele está disponível ali no link da minha bio, que é @ShirleyVenancio-escritora, que é o 48988068959. Podem entrar em contato comigo, que é o mesmo contato para palestras em centros espíritas que estudem a doutrina de Allan Kardec. E eu também tenho uma outra palestra que é para empresas, que é bem importante, gente, porque todo colaborador, ele trabalha melhor se ele tem saúde mental e emocional. Sim. E como eu sou terapeuta da área de psicologia transpessoal, eu tenho uma palestra que se chama Consciência Mental e Emocional para evitar a ansiedade. Olha aí, já é na prevenção. Prevenção.
E também pelo mesmo contato. Peço para me seguirem pelo meu Instagram, Facebook, TikTok, que tem vários vídeos bem interessantes lá, porque eu fui muito resistente a abrir minha conta, mas hoje está bem interessante. Tá vendo? A resistência, vai quebrando. Isso. E mês que vem, abril, né? Vou lançar agora a 3ª edição na Bienal da Bahia. Olha aí. Estamos quase fechando com a Feira do Livro de Lisboa. Nossa! E aí a sua experiência vai ampliar internacionalmente. E, por exemplo, a Campo Grande já tem uma agenda, porque eu sei que você está encerrando essa semana, né? A agenda que você veio aqui a Campo Grande, já tem uma previsão de retorno em 2024? Eu encerro hoje com uma palestra, né? Na Sociedade Anoram. E a próxima vinda eu ainda não tenho, mas como que a gente costuma fazer, tá? Até para outros estados que forem assistir a gente, porque eu sei que vai ficar no YouTube, né? A cidade interessada em levar minha palestra para algum centro espírita, a gente costuma agendar 2 ou 3 centros espíritas para que a gente possa fazer na mesma semana, já que tem viagem, tudo isso, né? E aí eu publico tudo no meu Instagram. Tudo eu aviso por ali, os convites e as agendas. Olha que legal. E eu vou estar agora na 2ª semana de março, dia 12, 13 e 14, em São Paulo, na capital. Olha que legal. Shirley, olha, gratidão primeiro por você existir e ter essa coragem, né, de se reinventar, se ressignificar e se reconectar, né, e principalmente o nosso espaço aqui está aberto para a gente rir sim, né, porque aqui a gente pode rir da nossa felicidade plena, do nosso reencontro. E quem vive sem ansiedade tem vários motivos para sorrir, né? Exatamente. Maravilhoso. E para você que está conectado aqui com a gente, olha aí, fica a dica, galerinha. Você pode ser feliz a partir de agora, ou então, quer revisar esse conteúdo? Cola lá no YouTube, cola no Facebook, no nosso querido canal 4, no Media Max. E para você poder se curte aí com a gente, compartilha, põe as carinhas ali e a gente está aqui conectado com você cada vez mais no nosso @pod.rirms, aqui na nossa nave mãe, @MediaMax. E se você me permitir, puder me seguir também, @oalexfigueiredoms, trazendo para vocês esses talentos nacionais, regionais, do nosso Mato Grosso do Céu, do Sul, ou também de outros estados, aqui no caso hoje, Santa Catarina, tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima, se assim Deus permitir.